A paz do Senhor, queridos teens and preteens, que bom que vocês estão aí mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. E hoje, sem demora, nós vamos estudar sobre Paulo. Você sabe que todas as semanas nós estamos estudando um personagem bíblico da nossa linha do tempo, do projeto Linha do Tempo, que nós temos aqui na AD New Life. E hoje nós vamos falar sobre Paulo. Bem, falar sobre Paulo é muito abrangente. Tem muita coisa para falar sobre Paulo e sobre os seus ensinamentos. Então, nós vamos focar basicamente na sua biografia, na biografia de Paulo, e vamos extrair algumas coisas para as nossas vidas. Vamos lá? Então, começando onde que Paulo nasceu. Você conhece Paulo como Paulo de Tarso, ou o Saulo de Tarso. Ele tem esse nome porque ele nasceu na ilha de Tarso, que é essa ilhazinha bem pequenininha que você está vendo aí no mapa. Paulo, ele era muito parecido com muitos de vocês adolescentes que nasceram na América e que têm pais que são brasileiros. Ele tinha duas cidadanias, uma cidadania que era de judeu, ele era judeu, e a outra que ele era romano, cidadania romana. Isso dava para ele alguns privilégios, assim como você que nasceu nos Estados Unidos, mas herdou a cidadania brasileira dos seus pais, você tem o direito de usufruir de toda a estrutura que os Estados Unidos oferece para você ou para todo cidadão americano. E, ao mesmo tempo, você também pode usufruir de toda a estrutura que o Brasil oferece para você ou para todo cidadão brasileiro, porque você tem duas cidadanias, você que nasceu nos Estados Unidos e tem pais brasileiros. Mas qual era a vantagem de ter essas duas cidadanias? Bem, Paulo, no decorrer da vida dele, ele acabou usando algumas dessas vantagens. Mas vamos ver algumas provas na Bíblia de que Paulo realmente ele era um judeu. Veja que Paulo tem uma hora que ele está falando dele mesmo, e em Filipenses capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: circuncidado no 8º dia de vida, que era uma tradição, um ritual judeu, todo judeu tinha que ser circuncidado, no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei e fariseu. Veja, então o próprio Paulo está aqui falando que ele era um cidadão judeu, e ele tinha propriedade para falar nisso. Bem, como um cidadão romano também, ele herdou essa cidadania do pai dele. Não que ele não nasceu em Roma, ele herdou essa cidadania. Em alguns momentos da história de Paulo, nós vamos ver que ele ele usufruiu desse direito. Ele precisou usar desse direito. São 3 vezes na vida de Paulo que ele faz questão que ele precisa usar o seu direito de cidadão romano. Por quê? Porque tinha algumas vantagens. Vamos ver algumas delas. Primeiro, todo cidadão romano tinha o direito de ser julgado perante uma corte romana, ou perante César, se ele fosse condenado à morte no vilarejo onde quer que ele esteja, na cidadezinha que ele estivesse, mesmo que não fosse romana, mas sendo cidadão romano, ele tinha o direito de ser condenado ou julgado por um romano. Ele tinha a imunidade de sofrer açoites. O cidadão romano não poderia sofrer açoites, não poderia levar chicotadas. Mas espera aí, você vai perguntar, Paulo levou chicotadas? Sim, mas ele levou chicotadas porque eles estavam tolhendo, quebrando esse direito dele. Na verdade, eles estavam agindo contra a lei quando deram chicotadas. Tanto que Paulo tem um determinado momento que ele vai levar, ele está pronto para levar uma chicotada, e ele fala, ei, peraí, vocês vão fazer isso com um cidadão romano? Até então, quem ia dar a chicotada não sabia que ele era um cidadão romano. E aí a pessoa perguntou, você é um cidadão romano? Sim. Como que você é um cidadão romano? Eu precisei pagar muito dinheiro para ser um cidadão romano? E Paulo diz, mas eu sou um cidadão romano desde o meu nascimento. Então, é um outro momento que a gente vê Paulo usufruindo, apelando para esse direito. E uma terceira coisa interessante, que todo cidadão romano, caso fosse um criminoso e condenado à morte, ele não poderia, em hipótese alguma, ser condenado à morte de cruz, ser crucificado, que era a morte mais humilhante que tinha nos tempos de Jesus. Veja, Jesus foi humilhado da pior humilhação possível, foi crucificado. Pedro também foi crucificado. A diferença é que Pedro não queria ser crucificado igual Jesus foi. Para ele não se achava digno para ser crucificado como Jesus. Por isso, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas não é sobre Pedro que nós estamos falando sobre Paulo, e o tempo é
precisamos ir rapidinho. Uma outra coisa interessante de Paulo é que se você observar no livro de Atos, no começo do livro de Atos, você vai ver Paulo sendo um grande perseguidor dos cristãos. E ele era do partido fariseu, né? Ele era, digamos assim, do partido dos fariseus. O que era um fariseu? O fariseu era um grupo de religiosos que se preocupavam em cuidar, em estudar a lei e aplicar a lei para o povo judeu. A lei que eu me refiro é o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem, e sendo ele um fariseu, ele achava que tudo que ele fazia, de acordo com os fariseus, ele estava agradando a Deus. Uma característica interessante de Paulo é que, mesmo antes de ele se converter, ele era um homem que se dedicava ao máximo em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. Tem um momento muito interessante nessa fase da vida de Paulo em que nós vemos eles testemunhando a morte de Estevão. Você lembra do Estevão? Nós estudamos sobre o Estevão em outra aula, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado. Quando ele foi apedrejado, Paulo estava testemunhando, ele estava vendo isso. Vamos ver o que fala sobre isso na Bíblia? Olha lá, em Atos capítulo 7, versículo 58, diz: arrastaram-no para fora da cidade, arrastaram-no, está se referindo ao Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo, apedrejar Estevão. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é esse Saulo? Nada mais é do que Paulo. Alguns dizem, Saulo teve o nome mudado para Paulo. Não, ele não teve o nome mudado para Paulo. Ele tinha o mesmo nome. Acontece, como você sabe, Paulo tinha cidadania romana e ele era judeu. Saulo era o seu nome hebraico, era o seu nome judeu. Por isso que ele era Saulo, também chamado de Paulo. Outra coisa interessante que a gente vê logo depois da morte de Estevão é o desenrolar da história de Paulo, que aqui naquele momento ele estava querendo matar e matar mesmo todo cristão. Se ele pudesse, a Bíblia diz que ele ia de sinagoga em sinagoga, e se ele fosse testemunha, se o voto dele fosse decisivo para a morte de um cristão, ele então mataria mesmo, mandaria matar mesmo esse cristão. E olha só o que diz aqui em Atos capítulo 8, versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Veja, que homem sedento por sangue. É interessante a gente lembrar aqui que Paulo estava agindo de acordo com o que ele imaginava que era certo. Matando cristãos, ele achava que estava fazendo um bem para a sociedade. Ele estava cheio de boas intenções quando ele matava um cristão. Olha só o que ele mesmo diz aqui em Atos capítulo 26, versículo 9. Ele fala o seguinte: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Então, ele estava convencido, ele estava consciente, ele tinha toda a certeza de que para ser um bom cidadão romano e judeu, precisava então se opor a qualquer coisa que se lembrasse, que trouxesse à tona o nome de Jesus. Vamos falar então da sua conversão. Então, Paulo foi pedir autorização para ir de cidade em cidade, cartas para ir de cidade em cidade, perseguir os cristãos. Numa dessas perseguições, quando ele estava ao caminho de Damasco, a Bíblia diz que no meio do caminho ele vê uma luz forte e, vendo essa luz forte, ele cai no chão e fica cego. E ele ouve uma voz. E essa luz forte era o próprio Jesus que apareceu para Paulo. E quando ele cai no chão, no capítulo 9, versículo do 3 ao 6, quando ele cai, Jesus fala: Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois, Paulo coloca mais um detalhe quando Paulo está descrevendo essa conversão dele, que Jesus ainda usa uma outra frase, que ele diz assim: olha, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Em outras palavras, traduzindo isso, porque para os nossos dias de hoje, o que quer dizer é: por que, Paulo, você está dando murro em ponta de faca? Já viu essa expressão? Dar soco em ponta de faca? O que isso significa para você? O que significa isso? Dar soco em ponta de faca significa que não adianta você insistir num erro, porque você só vai se dar mal. E quando Jesus fala, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões, ou ficar dando chute contra o aguilhão,
Jesus está falando o seguinte, que não adianta ele insistir porque Deus tem um propósito na vida dele e quer usar ele. Aguilhão, para que você entenda melhor, é uma espécie de lança, uma espécie de ponta afiada, que era colocado na ponta de um bastão e colocava-se contra, espetava um boi para que o boi andasse e obedecesse o seu dono. Os bois mais rebeldes, às vezes davam coices contra o aguilhão, mas ele só se machucava. Dar coice contra o aguilhão só vai fazer o boi se machucar. O melhor é que ele obedeça, porque daí ele não vai mais levar esses aguilhões, né, golpes de aguilhões. É isso que Jesus estava falando para Paulo. Olha, Paulo, para. Está na hora de você parar, não adianta você lutar contra, eu tenho um plano com você, você só vai se machucar. Isso traz uma lição muito grande para nós também. Muitas vezes a gente se pega dessa mesma forma, teimando contra Deus. Estamos fazendo coisas, todos os dias a gente sabe que é errado, e a gente fica falando, não, vamos deixar para amanhã, e a gente só está se dando mal. O que você faz que é uma teimosia sua, que você sabe que é teimosia? O que você faz que é recalcitrar contra os aguilhões? Você consegue falar essa palavra comigo? Parece um exercício de fonoaudiologia, né? Recalcitrar contra os aguilhões. Repete comigo. Recalcitrar contra os aguilhões. Você repetiu? Não esquece disso, porque às vezes Deus vai começar a te chamar e se você não obedecer à voz dele, você só vai se dar mal, só vai se machucar. Obedeça a voz de Deus hoje. Vamos continuar aqui então no estudo de Paulo, né? Depois disso, depois que Paulo tem esse encontro com Jesus, ele fica cego. E ele precisa da ajuda de algumas pessoas para que ele possa andar. Veja, o poderoso Paulo agora tendo que ser ajudado por algumas pessoas. E nessa ajuda, essas pessoas pegam Paulo e o levam até a casa de Judas. Não o Judas que traiu, mas um homem chamado Judas que ficava em Damasco. Nesse mesmo tempo, ali, enquanto Paulo estava lá na casa de Judas, cego, durante esse tempo, Deus estava falando com um dos seus servos chamado Ananias. E Ananias teve uma visão dos céus e Deus falou com ele que era para ele ir até a casa de Judas, aonde estava Saulo, e orar por Saulo. Ananias, reluta um pouco, porque ele sabia quem era o poderoso Paulo, né, de Roma, ou o Saulo, judeu, e ele fala com Deus que ele está com medo, mas Deus fala o seguinte, eu tenho um plano especial para ele. Para mim, ele é um vaso que eu vou usar muito. E aí, então, Ananias vai até a casa de Judas, ele encontra Saulo, e veja só o diálogo que ele tem com o Saulo. Ele diz o seguinte, então, em Atos capítulo 9, versículo 17, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja que ao mesmo tempo que Deus estava trabalhando com Saulo em particular, ele também estava fazendo seus arrangements para que acontecesse a conversão e a cura de Saulo por completo. O mesmo acontece com você, querido adolescente. Se Deus te chamou para essa obra, se Ele diz que Ele tem uma grande obra para você, viva um dia de cada vez. Enquanto você está aqui obedecendo a voz do Senhor, Ele já está em algum outro lugar, providenciando para que os recursos cheguem até você, para que a obra dele seja feita. Principalmente, talvez você seja um adolescente comprometido com a obra do Senhor, que faz algum trabalho, que toca, que canta, que dá aula, e você pensa, como eu gostaria de ter recursos. Lembre-se, a obra que você está fazendo é do Senhor. Ele vai providenciar. E foi assim que o grande perseguidor, o apóstolo Paulo, se converteu. De perseguidor, veja só, ele passou a ser perseguido. Mas vamos destacar pouquíssimas coisas a respeito da vida dele, algumas experiências. Veja, depois que Paulo se converteu, 3 anos depois, ele tentou encontrar os discípulos em Jerusalém, só que os discípulos estavam com muito medo ainda de Paulo. Veja, 3 anos depois, esse cara deveria ser muito malvado, porque os discípulos não queriam receber Paulo. Eles imaginavam que talvez Paulo estivesse se infiltrando neles para encontrar uma maneira de
persegui-los, prendê-los. E aí que entra o Barnabé. Barnabé, de muita confiança dos discípulos, então explica que Paulo realmente se converteu e que era para que eles recebessem Paulo como um discípulo. Alguns dos princípios de condutas que nós temos hoje na nossa igreja, na maioria das igrejas, são baseadas nas cartas do apóstolo Paulo, que escreveu 13 cartas durante o seu tempo de ministério. Veja que ele, quando você for estudar, por exemplo, sobre a metanoia, sobre mudança de pensamento, Paulo fala muito forte. Lembra daquele versículo que diz, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem estuda a Bíblia conhece muito bem esse versículo. Outro princípio que o Paulo ensinou são os frutos do Espírito. Outros princípios foram a armadura de Deus e muitas outras coisas que Paulo deixou registrado na Bíblia, como 1 Coríntios 13, quando ele fala sobre o amor, como os dons espirituais, o corpo de Cristo dentro da igreja. Muito bem, como todo ser humano, Paulo também chegou o momento da sua morte. Quanto mais ele pregava, mais perseguido ele era. E ele, quando chegou o momento de ser morto, você acha que Paulo ficou desesperado? Você acha que Paulo ficou com aquela sensação, eu tenho muito para fazer, eu tenho muito que pregar ainda, eu tenho que pregar por todo mundo? Não. Olha só as palavras que ele fala para se despedir. Veja. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que me amam, os que amam a sua vinda. Veja que palavras lindas. Paulo caminhava com os olhos fixados naquilo que ele ia receber logo depois que ele partisse dessa vida. E interessante que Paulo falava o seguinte, olha, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, é um grande exemplo de como nós devemos encarar também a nossa vida. E falando que ele estava quase morrendo, como que Paulo morreu? A Bíblia não relata o jeito que Paulo morreu, mas alguns estudiosos acreditam que Paulo morreu decapitado, que Paulo foi sentenciado à morte e acreditam que Paulo foi decapitado, que era a maneira mais humana que os romanos tinham para matar aqueles que foram sentenciados à morte. Paulo viveu a vida dele inteira, depois que se converteu, depois que ele conheceu a Jesus, sabendo que ele poderia morrer amanhã, mas se preparando como se fosse viver 100 anos. É isso que eu quero falar para você. Viva a tua vida, faça, estude, trabalhe, adquira as coisas, mas saiba que, de repente, uma hora dessa, Deus pode falar assim, ei, você que está aí, está na hora de vir aqui comigo. Você vai morar comigo eternamente. Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Sabe por quê? Porque ele sabia que não importa o que nós passarmos aqui, é muito pequenininho aquilo que a gente vai passar aqui em relação à eternidade. Eu gosto sempre de pensar na eternidade como se fosse comparando as coisas. Se a eternidade fosse uma duna de areia, uma montanha de areia, a nossa vida que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é um grãozinho só de areia. Se a eternidade fosse um oceano, a nossa vida seria apenas uma gotinha. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente vive pensando e preocupado somente com o grãozinho de areia e somente com a gotinha da água. Tudo que nós fizermos durante o tempo do grãozinho de areia e o tempo da gotinha da água vai influenciar diretamente no grande oceano e nas grandes dunas de areia. Como você está vivendo a sua vida e como você está planejando a tua eternidade? Se você não tem certeza da tua salvação, o mesmo Jesus que apareceu para o apóstolo Paulo está aqui falando através da minha boca para você. Aceite esse Jesus, entregue a Ele todos os seus pecados e você vai passar a eternidade junto comigo, junto com Jesus e junto com o apóstolo Paulo. Pense nisso.